Muito obrigada. Vamos agora ouvir uma outra conferência intitulada Ciência e Espiritualidade em Pietro Baldi, a complexidade orgânica, a potência dinâmica e a vastidão conceptual no universo. Esta conferência vai ser dada pela professora Liliana Ferreira, que é professora e investigadora universitária, doutorada em Física da Radiação e grande amiga e grande ajuda no Centro Lusitano de Unificação Cultural, desde há mais de 25 anos. E estudante também dos assuntos tratados, para além da parte do seu trabalho no campo científico. E parece ser dotada de uma energia e de uma generosidade sem medida. Nela, a espiritualidade, o serviço e o rigor da investigadora conjugam-se brilhantemente. É também presidente do grupo de amigos do Centro Lusitano. Esta conferência foi preparada com Ângela Santos, que é doutorada em Química Física pela Universidade de Lisboa, onde é professora. É também estudante de filosofia há vários anos, esoterismo e tradições espirituais, sendo ainda praticante do budismo Mahayana e Vajrayana e também praticante de meditação. O seu trabalho no âmbito da ciência também vai a par com uma grande penetração filosófica e com uma compreensão espiritual e também com uma muito simpática postura. Vamos então ouvir a professora Liliana Ferreira. O palestrante anterior, o nosso amigo Júlio, foi tão bem sucedido em nos manter acordados que eu vou usar a mesma metodologia. Boa tarde! Bom, foi a mim que coube falar. Nós tirámos à sorte e entre a mais magra ou a mais alta ficou a mais a falar. Bom, esta é uma vista da Via Láctea, vista a partir do deserto de Atacama, no Chile. E é muito curioso pensarmos que há cerca de 100 anos, até um pouco menos, nós pensávamos que o universo era do tamanho da nossa galáxia. Não se ouve? Nós também temos. Portanto, há cerca de 100 anos nós pensávamos que tudo o que existia era a nossa galáxia. Não havia mais nada para além dela. O universo era a nossa galáxia. E, passados menos de 100 anos, meus senhores e minhas senhoras, o universo. Todos aqueles pontinhos são galáxias. Há milhares de milhões de galáxias, nós nem sabemos bem quantas, temos estimativas. Está cheia. Evidentemente, hoje as teorias, e já cientificamente comprovadas, mostram que, de facto, o universo está em expansão. O universo está em expansão e, portanto, temos a certeza hoje, digamos, que tudo aquilo que nós vemos neste momento é um universo muito maior, digamos assim, do que aquilo que era há algum tempo. Evidentemente, nós, por causa da...
causa desta observação de que o universo está em expansão, as galáxias e os enxames de galáxias estão a afastar-se todos uns dos outros. Por causa disso, nós começámos a pensar que, de facto, tudo deve ter vindo. Ouve-se bem. E, portanto, uma vez que o universo está em expansão e que hoje isso é um dado adquirido, isso evidentemente fez-nos pensar que se está em expansão, se hoje é maior, então no passado terá sido mais pequeno. E ainda antes, mais pequeno ainda. E, portanto, teremos pensado que um dia ele devia estar realmente numa fase muito pequena e concentrada, onde a matéria estivesse muito perto da matéria, onde a temperatura, a densidade, portanto, seria muito grande, a temperatura seria elevada, não é? Quando a matéria fica muito perto da matéria e é condensada, é comprimida, a pressão aumenta, a temperatura aumenta também. E portanto, o que nós pensamos é que apareceu a teoria do Big Bang, pensamos que em algum momento o universo devia estar, de facto, tão concentrado, tão condensado, ter uma temperatura tão grande, que daí terá havido uma espécie de uma explosão. Evidentemente, nós não sabemos o que é que havia antes da explosão. Nós nem sabemos verdadeiramente o que foi essa explosão. É uma teoria que existe porque, a seguir a esse momento, a energia era tão forte, o impulso tão forte, que tudo o que existia, ou começou a existir, a partir daí começou a afastar-se. E, portanto, hoje considera-se que o início, que o universo terá tido um início, precisamente por causa dessa ideia de que se estamos a afastar-nos, é porque um dia viemos de fases onde estávamos mais perto, a matéria estava mais perto comprimida, e, portanto, considerando que havia de facto essa extraordinária concentração, achamos que o universo, num determinado momento e num determinado ponto, terá tido um início. Isto é um bocadinho absurdo, porque o que a teoria do Big Bang diz, ou tem o seu lado absurdo, porque o que a teoria do Big Bang diz é que espaço e tempo nasceram com o universo. Existem desde que o universo existe, nasceram com o Big Bang. E, portanto, como é que nós podemos definir um ponto onde o universo estava quando não havia ainda espaço nem tempo para definir esse ponto e esse tempo, esse instante? E, portanto, é estranho, mas é assim. Não conseguimos fazer melhor, a ciência não consegue fazer melhor. Não sabe o que está para trás, não sabe como é que esse ponto de infinita densidade aparece, apenas admite que de então para cá, a coisa começou com essa energia inicial, teve um impulso extraordinário e começou a avançar. E, portanto, o espaço e o tempo estavam dilatando-se à medida que o tempo passa e ocupando cada vez mais energia, espaço. Muito brevemente, nós temos muito tempo também, este momento inicial do tal a que chamamos Big Bang terá dado origem a uma explosão que inicialmente foi muito, muito forte, e isso chama-se essa explicação da teoria inflacionária, e inflacionária gostei muito disso, porque ele era muito pequeno, para hoje já estar na situação em que está. Nós acreditamos que tenha
cerca de 13,7 mil milhões de anos o universo, e como está a dilatar-se, está a expandir-se a uma velocidade que até aqui era uma velocidade aceitável, mas já tem uma uniformidade de temperatura que se considera que é estranha, um movimento para um instante tão explosivo. Deveria haver assimetrias na temperatura do universo, mas curiosamente, onde quer que se vá medir a temperatura do universo, é muito baixinha, mas é muito idêntica. É esta coisa que aqui aparece, esta mancha, de facto, aqueles azuis, verdes, vermelhos, etc., são diferenças de temperatura da ordem de centésimas e milésimas de grau. Não tem expressão. Ou seja, o universo é fundamentalmente isotrópico. Encontra-se, expandiu-se de uma forma que é muito semelhante, foi muito semelhante. Isso seria explicado por uma velocidade extraordinariamente elevada. E então arranjou-se esta teoria inflacionária que se adiciona à teoria do Big Bang para haver esta rápida expansão. E depois disso, aquela energia inicial seguiu um processo de sucessiva condensação, digamos assim. A energia inicial deu origem à matéria, partículas soltas, depois partículas que se foram agregando, isto, uma história, é aquilo que parece que é plausível hoje à ciência. Essas partículas, a energia inicial sofria processos muito rápidos de desintegração, ou melhor, de conversão, em matéria e antimatéria, em partículas e antipartículas de matéria, mas depois havia logo conversão em energia e, portanto, havia uma sucessão de fenómenos mútuos de energia-matéria, energia-matéria, até que, como tudo continuou a expandir-se e a acalmar-se, foram surgindo, então, partículas que já conseguiam manter o seu estado condensado material e, portanto, assim, sucessivamente, agregando-se depois, surgiram os átomos, os primeiros, o hidrogênio, o primeiro de todos, o hélio, e foram surgindo depois, por agregação, as grandes densidades de matéria, as galáxias, as estrelas, etc., as galáxias, e depois acumulações ainda maiores de galáxias. Isto é simplesmente um telescópio dos mais potentes que nós temos a olhar para trás e a ver de onde é que nos vem a luz. Então, está decidido, para a ciência há um início para o universo, e a outra questão que se põe é: e então e agora? Terá um fim? Neste quadro, a situação, isto é passado, presente e futuro, e também passado, presente e futuro, isto são modelos possíveis, não nos interessa nada ao pormenor. A situação presente está aqui, mais ou menos neste quadrado amarelo, e basicamente há duas visões. Uma que considera que o universo é cíclico, vai e vem, entre estados de enorme concentração, máxima expansão e enorme concentração, e depois estados em que ele teve esse início com o Big Bang e depois vai continuar sempre a expandir-se, a arrefecer, e há diferentes teorias para explicar essa expansão. Este, portanto, é o cíclico e todos os outros são chamados modelos expansionistas, que consideram que o universo está em expansão e não volta ao início. Precisamente o cíclico é este grande ciclo de vai e vem, digamos assim, chama-se. Teve ali o Big Bang e depois de muitas milhares de anos começa a haver então a formação das galáxias, sempre em expansão, até que há um máximo de expansão, digamos como se fosse um elástico, e o elástico é a força da gravidade, aquilo que atrai a matéria e até onde o universo vai expandir-se, mas depois esse elástico não deixa ir mais, expandir-se mais, dilatar-se mais o universo, e portanto começa a puxá-lo para trás, e essa força agregadora começaria então a puxar e a provocar a diminuição do espaço ocupado pelo universo, e portanto provocaria concentração, cada vez mais maior a densidade, até que voltaria a um ponto que a ciência chama o Big Crunch, neste modelo, portanto, em
universo tudo implodiria novamente num ponto e depois novo Big Bang e assim sucessivamente. E, portanto, esta teoria considera que internamente o universo se movimentaria, digamos, entre uma grande explosão e depois uma grande implosão, uma grande explosão. E, portanto, dentro desta possibilidade, digamos, destas possibilidades expansionistas, tirando o cíclico, talvez aquela que está mais na moda, aqui a moda outono-inverno de 2012 para aí, é esta expansão acelerada. Considera-se algumas medidas que mostraram eventualmente, já li coisas que comprometem um bocadinho essa visão tão clara, que o universo estaria em expansão, sim, porque reparem, em todos os modelos ele ainda está em expansão, mas depois começa a comprimir-se, não é? Portanto, no estado em que estamos, qualquer um dos modelos considera que ainda estamos em fase expansionista, ainda que depois este teria que começar em breve a concentrar-se. E neste expansionista, o que ele acelera, digamos, a expansão dá-se a uma taxa que é acelerada. E, portanto, não há aqui um movimento contínuo, velocidade constante, que ele se vai dilatando ou estando praticamente mantendo o mesmo estado, não, ali uma grande aceleração. E é por causa desta aceleração que se pensa que está a acontecer que aparece a chamada energia negra para justificar o que é que estaria a fazer uma força contrária à gravidade, não é? A gravidade que tenta agregar, uma força contrária que estaria a provocar a separação sim, nós devemos dizer, eu devia ter dito no meio, mas no princípio, perdão, mas não o fiz, nós não somos de maneira nenhuma especialistas como a maior parte dos outros palestrantes, especialistas de petróleo. Nós somos verdadeiramente aprendizes. Claro que se pode dizer que todos somos aprendizes, pois, mas nós só somos aprendizes. E, portanto, aquilo que nós viemos trazer aqui é um pouco da nossa reflexão, do contacto que nós tivemos as duas e partilhando uma com a outra, não é? Uma química e uma física da área, das suas áreas, digamos, de trabalho e de investigação, o que é o contacto fundamentalmente com a grande síntese e com outras obras também, mas especialmente com a grande síntese. Foi com a grande síntese que nós aprofundámos mais. Mas foi uma experiência fabulosa para nós. E nós aprendemos muito, mas esta nossa participação não pode ser senão um bosquejo. De facto, somos aprendizes de última hora. Okay? E, portanto, tenham isso em consideração, por favor. Mas ao ler os livros de Pietro Baldi, realmente a visão inspirada que ele nos comunica é de que sim, o universo está em expansão, não há dúvida nenhuma, não é? A ciência concorda com ele. E ele diz, esta expansão dá-se no espaço e no tempo, mas tem um princípio e terá um fim. Ele diz claramente, tem um princípio e terá um fim. O que não tem princípio nem fim é a evolução do universo. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. A ciência hoje está pejada de contradições, as nossas, nomeadamente, porque ela dividiu-se tanto, espalhou-se tanto, tornou-se tão minuciosa em tantas coisas que nós não sabemos como é que devemos de pegar as diferentes partes da forma como a ciência vê a natureza e o funcionamento da natureza. Não se esqueçam que a nossa visão aqui é a do universo físico. E, evidentemente, ler Pietro Baldi é apaziguador para quem trabalha na área da ciência e vive o tormento de que não se percebe tanta complexidade. Onde é que está o fio condutor disto tudo? Certo? E, portanto, ler Pietro Baldi e querer ver nele as respostas que, de facto, ele nos quer dar, a obra dele nos quer dar, é uma experiência impressionante. Impressionante, nós
começámos a vê-la. E então ele diz, não é, de facto, o universo não tem princípio nem fim, ou tem princípio nem fim, o que não tem é a sua evolução. E já vamos ver as matizes disto. No sentido espacial, o vosso universo estelar, considerado isoladamente, é um sistema finito. É imenso, mas pode ser medido. E tudo o que se pode medir é finito. Estas são as palavras dele, não faz. Diante da grande caminhada que seguis, está escrita a palavra evolução. E a ciência não pôde deixar de vê-la, mas apenas a vislumbrou nas formas orgânicas e não em toda a sua imensa vastidão. Já foi falado aqui, já foi realçado o facto de que a ciência só viu a evolução das espécies. Não consegue ver a evolução no resto das coisas. E, portanto, está a meter os pés pelas mãos nas suas explicações do que é o universo e do que é a natureza e de como ela funciona. Precisamente porque está a haver partes que não estão relacionadas da forma como a ciência pensa. E, portanto, como não é, circunscreveu a evolução às espécies, não é? Começadas por Darwin, e depois a ciência tem com muitos contributos tem desenvolvido, evidentemente, não consegue ir mais além. Continuando na linha de Pietro Baldi, ele diz, de facto, há uma evolução e o universo evolui sempre, nunca volta ao ponto de partida. Nunca volta ao ponto de partida. Portanto, não há aquele vai e vem que víamos ali naquela hipótese cíclica do universo que viajava entre o Big Bang e o Big Crunch e andava ali Big Bang e Big Crunch. Não, isso não existe. Não é essa a indicação que ele nos diz. Não, de facto evolui, mas nunca volta ao ponto de partida. Até faz revisitações a momentos anteriores da sua evolução, mas nunca no mesmo ponto. Há uma frase que é muito elucidativa. A Terra anda à volta do Sol, mas nunca percorre a mesma trajetória. Nunca passa pelo mesmo ponto de passo. Porque é cíclica. É tudo cíclico. Tudo evolui. Portanto, nem sequer a Terra à volta do Sol passa pelo mesmo ponto. A trajetória da evolução é cíclica, não terá fim. Não tem fim. Não vale a pena estar à procura do fim. Não tem fim. Ok. Então, vamos evoluir sempre. E depois ele... vai, não é? Aqui a nossa tentativa de entender Pietro Baldi. Aqui está, ele diz: o universo evolui por fases, em trajetórias cíclicas que incluem 3 planos de existência, 3 modos de ser. Atualmente o universo está nesta fase. Para isto vem de menos infinito, vem de infinito, vai para infinito, não é? Vamos lá ver se a gente não mete espera na argola. E portanto o universo faz estes ciclos, certo? Cíclicos. E ciclos, claro. E vem por aqui, passa, vamos chamar isto o nome que ele dá, passa por beta, vai a gama, vinha de gama, passa por beta, desce novamente a gama, mas não é no mesmo sítio, não é aqui, é ali. Vai novamente a beta e depois então sobe para um estado novo, alfa, e depois desce novamente a beta, volta a revisitar alfa e vai para mais X. E assim por diante. E, portanto, nada acontece na mesma situação. A revisitação dá-se para aprendermos, para evoluirmos e sempre neste ciclo. Isto é profundamente pacificador. Ele diz, nós estamos num universo, outra coisa espantosa, sendo tão banal até lá na ciência. Estamos numa fase em que temos estes 3 modos de ser, estes 3 modos de existência são, 3 planos, são a matéria, a energia, a beta, e o espírito, alfa. Evidentemente,
sobre o espírito, a ciência, coitadinha, não é? Mas sobre matéria e energia fala, não é? E não se cala, certo? Mas, portanto, aqui temos, de facto, nós estamos num momento do universo, não é? Em que nós reconhecemos estes constituintes, a matéria e a energia. É isto que faz a base. A física e a química andam aqui a ver se com estes dois elementos dão conta das coisas todas, não é? Vamos ouvir novamente Pietro Baldi. A trajetória da evolução, uma linha absolutamente típica que se pode denominar matriz do transformismo universal. Uma trajetória que todos os fenómenos, os mais dispares, seguem em seu processo de desenvolvimento. Portanto, isto é um universo e todos os universos, aliás, ele diz isso claramente. Este universo e todos os universos. Estamos nós agora com a história do multiverso, não é? E os cientistas a lutarem, isso é um grande disparate. Ele diz aqui, este e todos. Vamos acreditar que só há um, só há um vosso. Como? Princípio absoluto, trajetória inviolável. Cada fenómeno tem uma lei e essa lei é um ciclo. Cada fenómeno existe enquanto se move de um ponto de partida para um ponto de chegada. Existir significa mover-se segundo essa linha de desenvolvimento que constitui a trajetória do ser. Certo? É a trajetória do ser, da evolução, do ser em evolução, do vir a ser. Olhem aqui a ciência. Diz assim: sim, o universo é matéria e energia, átomos, matéria, coisas que a gente consegue quantificar. 4,6%. Vamos arredondar para 5%. E o resto dos 100% que a ciência diz que existe no universo. Aí os outros 95% não sabemos o que são. Vamos chamar matéria escura. Escura porquê? Escuro porque não interage com os nossos sistemas de observação e de medida. Portanto, se não interage, é escura. Certo? Não a vemos, é isso que quer dizer. E depois, por causa daquela história da superexpansão, que nem sabemos se é verdade, energia escura 71%. Isto diz a ciência que percebe bem o que é o universo. Só conhece 5% dela. O resto, não é? O que é o resto? É que Pietro Baldi, a visão que ele nos comunica, é a de que estes modos de existir coexistem. Que, aliás, é isso que nós vemos. Certo? A matéria e a energia coexistem no nosso universo. Portanto, de facto, nós estamos nesta fase em que energia, matéria, nós dizemos espírito, existem. Nós, todos os sistemas que compõem o universo, não estamos todos no mesmo ponto de evolução. Cada um anda ao seu ritmo. Cada um anda ao seu ritmo, ao seu tempo. Mas estamos aqui. São estes três elementos que compõem o nosso estado. Evidentemente, a ciência diz, sim senhora, matéria e energia, mas 95% não sei do que é. Hoje é muito conhecida a interpretação de Einstein do espaço-tempo. Einstein veio dizer que não existe o tempo, não era absoluto, não era, a orientação que nos vinha de Newton era que o espaço era absoluto, imutável, era uma referência absoluta, tudo era definido relativamente ao espaço absoluto, tudo o universo conta. E também absoluto era o tempo. E, portanto, havia um referencial de tempo absoluto e todo o universo vivia ao ritmo daquele referencial, enquadrado naquele referencial. E depois Einstein vai embaralhar as coisas com a teoria da relatividade e vai dizer, não é assim. Espaço e tempo são indissociáveis. Espaço e tempo formam o tecido. De que
feito o cosmos e a gravidade, a força da gravidade, a massa que os corpos têm, deforma esse espaço-tempo, não sei se esta, evidentemente isto é em volume, não é? É em volume, deforma esse espaço-tempo de maneira que o espaço deixou de ser absoluto, que evidentemente depende à volta de quem, de que massa estamos a movimentar-nos, e o tempo a mesma coisa, o tempo deixou de ser um referencial absoluto. Cada sistema no universo tem o seu tempo de referência e o seu espaço de referência. Isto tem de baralhar bastantes coisas que nós somos bastante retrógrados nessas questões bem definidas e relativamente às quais esteja tudo certo e compreendido. E, portanto, quando ele vem dizer isto, uma teoria que teve depois, evidentemente, muitos desenvolvimentos e muitas comprovações experimentais, portanto, isto não foi uma coisa assim por acaso, mas é interessante, ele vem, portanto, intrincar ali o tempo e o espaço. Que é uma coisa que nós não imaginamos bem. Como é que nós juntamos uma quarta dimensão ao espaço? O espaço, a partir daí, vamos dizer, o espaço é quadridimensional. Como é que nós fazemos isso? 3, não é? A gente percebe. Está aqui, eu posso ir para ali e para aqui. Posso ir para ali, ou para a direita ou para a esquerda. Posso ir para cima ou para baixo. E com estas desorientações eu defino tudo no espaço. Agora meto o tempo. Como é que eu vou ligar isto? Bem, nós percebemos tudo o que a gente faz, o tempo está sempre a passar, eu vou ligar para o relógio, e portanto nós sabemos que há ligação entre o espaço e o tempo. Os acontecimentos dão-se no tempo. Pietro Baldi diz claramente, não é assim. Não há 4 dimensões espaciais, não se acrescenta uma dimensão ao espaço. Espaço é espaço, tempo é tempo. Isso nós bem entendemos, não é? Ele até diz mais, porque agora com a história da teoria das cordas, mas já diremos qualquer coisa, já vamos em 11 dimensões do espaço. Já vamos em 11 dimensões, ou 10 mais uma, não sei. O tempo coitado guarda sempre uma, é engraçado, ele não sai dali, não é? Mas o espaço já vamos em 9 ou 10 para conseguir dar conta da nova física da teoria das cordas, que é fantástica ao mesmo tempo. E a visão de Pietro Baldi não é nada. Não. E diz uma coisa absolutamente fantástica para nós. É que as dimensões também evoluem. Mas cada fase tem 3. Só 3. É tudo a 3. E, portanto, quando andávamos aqui, tínhamos o ponto conceptual, ainda não existia espaço nenhum. Depois veio a linha, depois veio a superfície. E nós agora vivemos num espaço que nós temos, nós nascemos volumétricos. Não é verdade? Nós não sabemos o que é sermos uma linha. Uma linha é uma abstração, agora uma linha é uma abstração. Um ponto é uma abstração, uma linha é uma abstração. E a superfície não é uma abstração, porque é o que limita ao volume. E ele diz, o tempo é a dimensão linha da dimensão, a geometria linha, digamos assim, da dimensão seguinte. O tempo já é a evolução da dimensão. E isto é incrível. Primeiro, eu não conseguia ver nem 4, quanto mais 9. Portanto, quando ele diz, não há mais que 3, isso, já ganhei o dia. E depois diz, isto também evolui. E as dimensões evoluíram, é a coisa que me passou para a cabeça. As dimensões evoluíram. Em vez de sermos volumétricos, passarmos a completar, a ter outra expressão, quer dizer, qualquer dia, de facto, o nosso existir volumétrico já não é necessário. Não é? Já não temos volume material. Já não vamos ter volume material. E, portanto, ele diz, a matéria corresponde ao espaço, a energia corresponde ao tempo, o espírito corresponde à consciência. E agora aqui a Ângela e eu tentámos fazer
uma coisa arrojada, foi até arrojada, enfim, dentro da nossa ignorância. Temos aqui as fases, as tais fases gama, beta e alfa do universo atual. Os modos de ser, nós reconhecemos, não é? Os dois primeiros a ciência reconhece também, a matéria e a energia. Depois os espíritos. Também reconhecemos de alguma forma. A ciência não. A ciência não sabe. Depois temos as dimensões. E nós pusemos aqui 3 dimensões do espaço e pusemos também 3 dimensões da consciência. O espaço, temos a dimensão uni, não é? A linha, que já foi vivida numa fase ou num modo de vista anterior ao nosso. Depois temos o bidimensional, a tal superfície, e finalmente o tridimensional. Na consciência nós temos o tempo linha, não é? O nosso universo, vamos pensar no universo físico, não conhece outro tempo senão linear. Já pensaram nisso? O tempo é de facto linear. Os acontecimentos sucedem-se uns, ainda por cima nem sequer para trás, ao longo, podíamos voltar para trás, ao longo da linha, não é? Aqui, no volumétrico, nós andamos para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Ao mesmo tempo, desgraçadamente, só se anda para frente. E, portanto, o universo, às vezes, dava jeito. Tinha umas coisas para refazer. E então, se pensarmos no aspecto geométrico, primeiro havia o germe, ponto da fase do espaço, digamos assim, que teria então a linha em menos y, digamos, são outros, em vez de alfabeto e gama, não é? São fases que ficaram para trás, que já passaram, depois a linha, depois a superfície e aqui alfa, onde nós estamos, ou gama, perdão, o volume, não é? A matéria só tem esta aparência volumétrica, nós só conhecemos a matéria volumétrica. Bom, e aqui agora vamos ser arrojados a evolução geométrica da consciência que tem em gama o germe, que terá aqui em beta a linha, portanto, o tal tempo que o universo segue, e depois há de vir, já se vive a superfície, consciência. E quando evoluirmos mais e nos conseguirmos ver de cima, conseguirmos evoluir e ter outra perspectiva das coisas, outra comunhão das coisas, já a nossa consciência é volume, é supraconsciência. Foi assim que nós entendemos. Se me perguntais onde termina o espaço, eu vos respondo num ponto em que o onde se transformou no quando. Onde, espaço, quando, tempo. A grande ciência é uma coisa verdadeiramente. Vamos andar para a frente e mudar de tema. Vamos ver as coisas ao contrário. Começámos por cosmos, vamos agora andar do planeta para trás. E o que temos aqui são as unidades cada vez menores, sistemas dentro de sistemas, não é? Temos aqui vários ecossistemas, comunidades, populações, temos aqui os sistemas do corpo humano, aqui temos órgãos, ali temos os tecidos, aqui temos as células, as organelas, as moléculas e finalmente, claro, os átomos. Não é? E a ciência tem feito este adentramento na matéria. Ela não tem ido só ao espaço procurar o início das coisas, também tem ido, na medida das suas possibilidades, da sua consciência, dos seus meios, também tem ido procurar de que é que somos feitos. E, portanto, chegamos ali aos átomos e vamos aqui, entretanto, ver a visão inspirada de Petrovich. Dada a estrutura hierárquica do universo, toda a unidade é sempre coletiva. Isto é formada por unidades menores coordenadas em organismos. Toda a unidade, pois, é sempre síntese e é analiticamente decomponível em unidades menores, que por sua vez são sínteses maiores
em face das unidades de síntese menores, até ao infinito de ambos os lados. Tudo dentro de tudo, tudo agregando-se para formar unidades maiores e maiores e maiores ad infinito. E, portanto, nós sabemos reconhecer estas unidades que vimos há pouco dentro deste universo de forma de matéria que temos agora, não é? Que é a energia que temos agora. Os átomos, portanto, paramos naquela cadeia, paramos nos átomos. Nós sabemos hoje que os átomos são formados por núcleos que têm duas partículas, uma positiva e uma neutra, eletricamente carregadas, uma positiva e as outras neutras, e depois à volta desse núcleo gravitam eletrões, partículas com carga elétrica negativa. Esta estrutura, que poderia, à luz da física clássica, não existir, porque as partículas negativas têm exatamente a carga da positiva, portanto podiam colapsar, atrair-se mutuamente, a verdade é que geram, e os livros de Pietro Baldi nós vemos, geraram durante tempos e tempos e tempos e tempos uma estrutura absolutamente estável, com a qual, por agregação, nós depois emergimos. Outras coisas vão vir depois de nós. Mas foram tempos e tempos de maturidade, enfim, não deveria dizer assim, porque é nosso, não é? O tempo é nosso, mas foram, agora atrapalhei, não é? Foram universos, posso dizer assim, foram fases e fases, universos de maturação, universos, não é? Pensando que são fases de maturação para chegar a esta estabilidade. Sabemos hoje também que as próprias partículas que estão no núcleo, também elas são compostas por cargas positivas, por quarks que têm quarks positivos e têm frações de carga, uns são materiais, outros antimateriais, não está aqui muito importa, e portanto constituem o núcleo e o núcleo dos átomos, e com partículas fundamentais, nós podíamos então dizer as partículas fundamentais que constituem os corpos materiais, aqueles 4,6%, são os eletrões e os quarks. Portanto, eles associam-se, e por essas associações todas, depois aparece tudo o que existe. Ultimamente, e seguindo, como também foi dito, seguindo os desafios de unificação lançados por Einstein e pelos outros cientistas que têm perseguido, de facto, essa extraordinária visão, hoje, o mais pequenino que nós concebemos, mas ainda não teve verificação experimental, tudo o que disse até aqui já teve de alguma forma, pomos a hipótese de que as próprias partículas mais pequeninas não sejam, digamos, materiais, mas sejam pura energia. Pura energia que vibra em modos diferentes. E, portanto, um quark vibraria com um modo diferente do eletrão, e quando se associariam, vibrariam com um modo diferente, e assim por diante. Verdadeiramente, aí é a sinfonia cósmica. Tudo são frequências, tudo com as suas amplitudes, com os seus valores, e, portanto, tudo é energia vibratória. Também sobre isto podemos ouvir Pietro Baldi. A matéria é pura energia. Um corpo sólido, compacto, impenetrável, não existe. É a velocidade que enche as imensas extensões dos espaços vazios em que se agitam as mínimas unidades. Na substância não existe matéria no sentido que lhe dais. Só existe movimento. Só existe movimento. Vossa nova matéria será a energia. Vosso elemento será o movimento. E sabereis encontrar nele o próprio equilíbrio estável que até agora não sabíeis encontrar, senão na forma menos evoluída da matéria. Quando o tempo se une ao espaço, se une, mas não por evolução, digamos assim, de facto o que temos é a velocidade. Porque aquilo que se move no espaço e no tempo é o que tem velocidade. Velocidade é a manifestação do que existe.
A matéria microscópica, esta matéria das partículas, portanto, vamos continuar a ir a pensar no micro, não é? No macrocosmos, vamos continuar a pensar no microcosmos. Também nos levanta outros desafios que tornam a leitura da grande síntese, especialmente, mas também outros, o Dragões do Futuro, e outros livros, até as luz, não é? Que tornam particularmente maravilhosas. Temos aqui uma experiência com balas, berlindes, se quiser. Isto é um canhãozinho que atira berlindes, para não ser tão violento. E temos aqui uma placa com duas fendas. E as balas, os berlindes, evidentemente, estão pintados, imaginem, e vão fazer manchinhas, não é? Do seu tamanho, no ecrã que está por trás. Isto nós chamamos, em física e em química, o comportamento de partícula. Se tivermos uma onda de água, não é? Aquelas torneiras que ficam a pingar, ping, 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 vão enchendo o lavatório e depois há as ondas que se espalham. Se essa onda passar por estas duas fendas, cada fenda vai gerar uma onda secundária. E o que vai acontecer é que essas ondas vão interferir, vão sobrepor-se no espaço. E ao sobreporem-se no espaço, elas vão somar-se e subtrair-se, não é? Se uma crista de uma onda que vem daqui se somar a uma pressão da outra onda, evidentemente está a zero, certo? Nos sítios onde se juntam duas cristas, há uma crista ou o dobro, por aí adiante, não é? Portanto, o que vai haver é aquilo que é muito conhecido como o fenómeno de sobreposição. No ecrã nós vemos franjas claras e escuras, zonas onde não há água nenhuma ou luz, podia ser, som, se quisesse, qualquer fenómeno oscilatório. Ora, quando vamos repetir a experiência com elétrons, e isto foi de facto feito, nós estamos à espera que os elétrons, que na nossa concepção são partículas materiais, deem um resultado semelhante ao das bolinhas de Berlim. São partículas, certo? Portanto, não, ou passam por uma fenda ou passam por outra frente. Mas não é isso que nós obtemos. Nós obtemos um padrão de interferência. Ora, uma coisa que nós já sabemos bem é só interfere o que é uma onda. Então, como é que é? É uma onda ou é uma partícula? Não fizeram-se experiências e o resultado pensou-se, se calhar os eletrões interferem uns com os outros e depois um bate aqui, outro bate ali e depois conseguem fazer ali um padrão e somos enganados. Sabe, é? Então vamos fazer outra experiência, também foi feita, mas vamos mandar um elétron de cada vez. E essa é esta experiência. Então mandou-se um elétron de cada vez, ao fim de 10 eletrões quase não se vê, mas está cada um ali, um está aqui, o outro está ali, o outro está ali, está cada um no seu sítio. Quando já há 200, continuamos a ver ali uma mancha, cada um bate no seu sítio. Quando há 6.000, começamos ali a adivinhar qualquer coisa. 40.000, 140.000. Um padrão de interferência claríssimo. O diabo. Então, não é interferência de uns com os outros. Pois não. Hoje a ciência considera que aquilo que chama de dualidade da partícula, porque não sabe dizer de outra maneira, nem explicar de outra maneira, só sabe que às vezes se manifesta como uma onda, às vezes se manifesta como uma partícula. Isto existe tanto para a luz como para as partículas, nós chamávamos partículas materiais. Aqui temos já uma unificação. Tudo aquilo que se movimenta é uma onda e uma partícula, um corpúsculo, e a luz a mesma coisa. São chamados fotões, são os corpúsculos de luz, ou de radiação eletromagnética. Na visão inesperada de Pietro-Baldi, lemos: trata-se de uma oscilação em campo limitado, de uma liberdade relativa que desaparece no determinismo logo que a observação seja levada do caso particular ao da unidade relativa do qual ele faz parte. Ou seja, lá no mundo, no plano dele, tem uma liberdade que nós não conseguíamos conceber.
ele espalha-se, é de facto uma ondícula que se espalha e, portanto, não tem, interfere, porque é a sua natureza. Mas quando é preciso, eu aqui não disse, um aspecto interessante daquela experiência anterior, só para voltar, é que se nós formos ver porque fenda passa o eletrão, ele perde esta interferência, este padrão de interferência. Dá exatamente o resultado dos brilhantes. Dá duas. É estranho, não é? Quando ninguém está a ligar, ele dá aquele padrão de interferência e depois, quando queremos ir ver por onde é que ele passou, ele contorna-se como se fosse um brilhante. E é esta luz que nós entendemos, esta passagem, não sei se estamos a fazer bem, mas que entendemos esta passagem de Pietro. Há no fundo, dois modos de estragar aquela liberdade que ele tem, estragar, enfim. Ou porque do plano de cima, de alguma forma, nós vamos intervir, ou porque aquele que está nesse plano, mais singelo, se agrega para formar uma unidade superior, um organismo. E, portanto, perde, de alguma forma, essa espécie de liberdade. Mas, portanto, a natureza não é... Nós não sabemos como é que vamos ficar, andamos todos, ai, ora é onda, ora é partícula, e depois, então, como os cálculos dão muito bem, fazemos cálculos e constroem-se computadores e máquinas fabulosas à custa das regras do mundo quântico, mas não pomos muitas questões de filosofia, etc. Okay? Não sabemos bem explicar como é que é isto. E ele diz da natureza das coisas. Nesse plano de existência tem uma liberdade, uma capacidade, uma propriedade que depois, à medida que têm que se agregar, ou que há interferência, quando nós interagimos, perdem alguma. Bom, eu não sei se ainda tenho tempo. 5 minutos. Bom, uma outra experiência muito difícil, digamos assim, de entender ultimamente, esta é a última dos problemas que as partículas núcleas arranjam, é o entrelaçamento. O entrelaçamento ou a não localidade. Eu explico rapidamente o que é. Até muito pouco tempo, e ainda de alguma forma, tudo na natureza se justificava por interações locais. Ou seja, se eu quero fazer chegar uma informação ali, eu arranjo maneira de dizer a este átomo, aqui, este átomo diz ao outro, este diz ao outro, este diz ao outro, até que chega ali ao ouvido que eu estou a dizer. E quem diz esta experiência simples diz tudo. As forças da natureza são, as forças e o mecanismo como a natureza se comunica, evolui, mas aqui a evolução não é a mesma coisa, não é? Se altera, dá-se por forças que agem localmente. Não há milagres, não há ações à distância que apareçam instantaneamente. Não há instantaneidade, coisa nenhuma. Okay? A informação leva tempo a ir daqui para ali. E a velocidade máxima que essa informação pode ter é a da velocidade da luz. Okay? Foi isso. Esse é o limite que Einstein achou que era o limite do nosso universo. E desde então, tudo tem funcionado bem até esta. Descobriu-se que quando duas partículas eram preparadas juntamente, elas ficavam ligadas para sempre. E imaginem que as duas partículas tinham uma propriedade que se chama cor. E, portanto, a mecânica quântica tem regras, e, portanto, se elas estão juntas e uma tem a cor preta, a outra tem que ter a cor branca. E, portanto, se elas estão ligadas e se afastam, uma vai para Marte e a outra vai para Júpiter, não importa. Se uma for branca, a outra for preta. Mas nós, se não as medirmos, não sabemos se elas são brancas ou pretas. Certo? E o que acontece é que se verificou que sempre que uma era medida e dava branca, a outra dava preta. Sempre que uma dava preta, a outra dava branca. Mas como é que elas sabem? Como é que elas sabem que a outra deu branca e, portanto, esta vai dar preto? Einstein ficou muito incomodado com isto. Aliás, isto incomoda muita gente. A mim também incomodava. E então ele propôs uma ideia fabulosa, que é a ideia das luvas. Elas
as partículas têm uma propriedade escondida que nós ainda não descobrimos qual é. Mas é como se tivéssemos um par de luvas. Agarramos em duas caixas e pomos a luva da mão direita numa e a luva da mão esquerda numa. E ninguém vê, as caixas são iguaizinhas. E depois vem outra pessoa, agarra numa e leva para Júpiter. E a outra fica cá. E daqui a 20 anos eu vou abrir a caixa que cá ficou. Tenho a luva da mão direita. Então eu já sei que Júpiter está da mão esquerda. Certo? É isto que ele disse. Mas não venham enganar com coisas. Deus não joga aos dados. Não é? Que o Borg dizia-lhe, para dizer a Deus o que é que ele deve fazer. Irritado mais nada. E portanto, não há... Tem que haver uma variável escondida que explique, que justifique porque é que é assim. Bom, mas então fizeram-se, passado um tempo, experiências para saber onde é que estaria a razão, digamos assim, se estaria numa visão deste género, que se chama a teoria das variáveis escondidas ou ocultas, ou se seria a maneira quântica, que é a instantaneidade, e, curiosamente, ganhou a instantaneidade. Isto foi depois já da morte de Einstein. E isto é uma coisa que nós não sabemos explicar. Expliquem. E continuam a ser feitas. Ainda em 2012 foi feita nas Ilhas de Tenerife, foi feita uma experiência, precisamente com medidas em duas ilhas, a distância era de 140 km, não havia maneira da luz chegar mais depressa. A luz é que leva a informação, porque é o que mais depressa anda. Levar a informação de uma a dizer, atenção, eu fiquei preta, mediram-me e eu fiquei preta, e o outro imediatamente fica branca. Não havia maneira e, mesmo assim, a coisa funcionou. Não havia maneira da luz lá chegar naquele local. O que é que se passa aqui? Isto verdadeiramente, uma vez que no nosso mundo as coisas não funcionam assim, nós podemos dizer aqui com razão, isto é uma experiência de um mundo. Isto é uma experiência de um mundo. E aqui nós dizemos com ponto de interrogação. Estamos a ficar, como verem, cada vez mais atrevidos. Se seguirmos a cosmovisão de Pietro Baldi, ponto de interrogação lá, vamos começar já para... Isto poderá ser entendido como uma manifestação de uma dimensão superior ao tempo, pelo menos ao tempo linear, visto que o tempo deixa de ser uma limitação. Porque o tempo deixa de ser uma limitação entre as duas partículas. Já não precisam da velocidade, elas sabem o que são, têm uma ligação uma à outra, que faz com que a reação de uma imediatamente seja sabida pela outra. Isto é uma experiência de vida. Se isto é mesmo assim, pelo menos a ciência ou a humanidade tem o mérito de já ter chegado lá. O mérito, não o mérito, a aventura de já ter tido uma experiência destas. Uma experiência de outro mundo. Bom, vamos terminar. Basta discutir a mesma frase. Exatamente para terminar. Porque a obra de Pietro Baldi atira-nos muito para a frente. Muito para a frente. E, portanto, depois da descoberta da desintegração do átomo e da transmutação atómica, a descoberta da realidade do espírito é a maior descoberta científica que vos aguarda e revolucionará o mundo, iniciando uma nova era. Estamos, não é, na tal fase de matéria, energia e espírito, não é? E, portanto, nós queremos muito participar, ter, como diz Pietro Baldi, ter a qualidade ética, a pureza de intenção para podermos ganhar a intuição de chegar a este estado e a esta descoberta.